Pessoal, olha só o nosso tema que interessante. Maus presságios para a torre. E a torre indo de mal a pior. Bom, o que está acontecendo, gente? Funciona assim, ó. O conhecimento é uma luz. A própria Bíblia diz isso. O conhecimento é uma luz. Então, nós, quando tratamos aqui no nosso canal e fazemos a exposição do conhecimento, é exatamente para ajudar você a ter um pouco mais de compreensão acerca de determinados assuntos. Você quer ver um exemplo? Por que a organização Torre de Vigia ela não gosta que as pessoas façam faculdade? Por que ela não gosta? Bom, é muito simples. Ela não gosta que as pessoas façam faculdade porque ela sabe muito bem que as pessoas vão abrir a mente. Ela sabe muito bem disso. Então, uma vez que a pessoa ela passa a estudar, ela passa a ter uma claridade maior. Ela passa a ter uma claridade maior em tudo aquilo o que ela faz. A educação realmente é o meio transformador. Então o conhecimento, ele clareia a sua estrada. É por isso que nós aqui investimos tanto no conhecimento. Está acontecendo um fenômeno muito interessante que eu quero considerar com vocês hoje, porque não se trata de um assunto local, mas se trata de um assunto que é mundial, porque são muitas pessoas que estão falando a mesma coisa em regiões diferentes. E isso tem tudo a ver, pessoal, com uma coisa também que eu classifico como super interessante. Jesus Cristo disse que as coisas elas iriam aparecer dentro de determinado tempo. E isso é óbvio que ele estava falando diretamente aos fariseus, aos religiosos da sua época. E essas pessoas precisavam compreender que a religião deles, a falsa religião dos fariseus, seria desmascarada. Então, quando nós tratamos hoje da organização, nós podemos também dizer a mesma coisa. A organização, ela vem passando por momentos muito difíceis, momentos muito complicados. Por quê? Por que está acontecendo isso? Bom, eu posso citar um caso. Maldito o homem que confia em outro homem. Eles confiaram todo o seu ensinamento a um homem chamado Frederick William Franz. Frederico? Não, meu filho, lá em inglês. Frederick. Ah, mas é meu nome também, não é? É seu nome, mas não tem nada a ver com você. Então, eles confiaram toda a sua vida, o seu conhecimento, a Frederick William Franz. O tempo passou, as falsas profecias de Franz não se cumpriram e hoje eles estão muito perdidos em matéria daquilo que eles próprios chamam de a verdade. Que, na verdade, não existe nada de verdade. É apenas uma mentira. Tá bom? Então eu quero que você preste atenção nesse áudio que eu vou soltar agora e depois eu vou ler uma informação que eu recebi também de um ancião
e que eu tenho certeza que vai revelar para a gente exatamente o que você estará ouvindo no áudio, tá bom? Então presta bastante atenção aí. Eu quero que você, se você puder, já vai compartilhando com mais alguém. Se você gosta do nosso canal, aproveite, por favor, deixa aí o seu joinha, mostra que você gostou do material que a gente está trazendo para vocês aqui hoje. Tá legal? Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E nós vamos trazer o áudio, logo em seguida nós vamos trazer também os comentários, tá? Do irmão, do ancião, que me mandou acerca deste assunto, tá? Então faça como eu, compartilhe com mais alguém, ajude outras pessoas a conhecerem a verdade sobre a verdade, tá bom? Vamos trabalhar então? Vamos lá, todos vocês que estão aí juntos conosco, já podem começar a considerar. Vamos trazer o áudio da irmã. Bom dia, irmão. Aqui na Austrália, na congregação que eu frequento, 50% das pessoas estão online, mais ou menos 7 câmeras ligadas, o resto tudo desligado. Conversando com uma irmã hoje, ela é ex-TJ, ela falou que o irmão mencionou a ela que mais da metade da congregação eles estão online e o Salão do Reino quase vazio. O negócio não está indo muito bom aqui não. Já temos grupos formando de idioma inglês e participa várias pessoas de vários países, e um grupo que eu apareço, que eu frequento, mais ou menos 20 pessoas este grupo. Tem várias pessoas de Estados Unidos, Canadá, vários países. E também aqui eu conheço um irmão que ele foi ancião, ele serviu em Moçambique, ele nasceu na Austrália, pais europeus, serviu em Moçambique, aprendeu português. E ele mencionou em conversação se eu conhecia o irmão. Eu falei que sim. Ele falou que conheceu quando ele começou, te conheceu quando ele começou a despertar. Então ele assistia seu canal em português. Ele falou que é um canal muito bom, de muita credibilidade, que é a Bíblia pela Bíblia. E ele gostava muito. Agora, ele assiste, já conhece várias pessoas que ele introduziu a gente, e claro que ele prefere o idioma dele, o idioma inglês, mas ele mencionou sobre você. Aqui a coisa não anda muito bem não. Salão do Reino vazio, irmãos que não visita ninguém, não faz uma ligação para o irmão, não recebemos ligação deles, que bom, nós não recebemos. O negócio está ficando, o povo está começando a despertar. Os irmãos mencionam, no grupo que frequentamos, estão começando a dizer que está mudando muito. Estão percebendo que está uma grande mudança agora, de muitas pessoas começando a despertar nessa torre. Que bom. Um beijo, um abraço a todos e fica na paz de Jesus Cristo. Legal. Olha só então, pessoal, que legal. Esses são os relatórios que vêm da Austrália. Aí tem alguns detalhes interessantes.
eu perguntei para a irmã se esses grupos que estão se formando são grupos pró-corpo governante ou se são grupos que saíram da organização. Ela disse que são grupos que saíram. Então, olha o que está acontecendo na Austrália, principalmente depois da corte australiana, né, e que nós denunciamos várias vezes aqui. Se você por acaso é novo no canal, poxa, ancião, eu não conheço ainda o vídeo da corte australiana. Fica tranquilo que eu vou trazer o vídeo de novo esta semana que nós estaremos entrando, vou trazer ele durante o dia, tá? Pode ficar tranquilos. Aí você vai ver 3 horas o membro do corpo governante mentindo. Então, desde lá, olha só a fala dela. Muitos irmãos estão despertando. Porque, gente, é como eu disse aí na descrição. No tempo da informação, a ignorância é uma opção. Com todo respeito aos irmãos católicos que me acompanham, eu tenho um grande respeito por qualquer grupo denominacional, porque para mim não é o grupo que representa o cristianismo. A própria pessoa em si é quem representa. Mas com todo respeito aos irmãos católicos que me acompanham, o que acontece? Todos nós sabemos, né, e eu posso dizer isso, né, como alguém que estuda história, que a Igreja Católica, durante grande parte do período medieval, ela trabalhou com a mesma técnica que o corpo governante trabalha hoje, que era o medo. Até que Martinho Lutero apareceu e criou tudo aquilo que vocês viram. Gente, agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma palavra de encorajamento. Martinho Lutero, ao apregoar as 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517, na Catedral de Wittenberg, ele causou uma grande revolução na Igreja Católica, que era o poder dominante há séculos. Hoje nós temos 3.000 vídeos. Já não são 95 teses. São 3.100 vídeos nesse canal. Ou seja, os sinceros, lá naquele tempo, acordaram. E você hoje, que está me acompanhando e que é testemunha de Jeová? Notem que ela cita um irmão de Moçambique, criado na organização, que conheceu o nosso canal lá em Moçambique. Aliás, um grande abraço a todos os países de língua portuguesa lá na África, porque diferentemente do que o pessoal pensa, a África não é um país, né? A não ser a África do Sul, né? Mas a África não é um país, a África é um continente. Então, por exemplo, o pessoal de Angola me acompanha, o pessoal de Moçambique me acompanha, o pessoal de Cabo Verde me acompanha, e agora me foge aqui outros locais que falam a nossa língua portuguesa. Mas todos os locais onde o português é falado, nós estamos sendo vistos e ajudando as pessoas, graças a Deus. Vejam como ficamos felizes de observar Jesus sendo glorificado nesses países, e não mais uma organização. Agora eu tenho um relato aqui de um ancião que me enviou, que eu quero que vocês vejam. Nós vamos sair da Oceania e vamos para o continente asiático e também no Brasil, para que vocês vejam que o assunto não é local, é um assunto mundial que está afetando a organização. Deixa eu dar um abraço aqui para o nosso irmão Nelson Lutuíma. Ele nos diz: boa noite, irmãos, boa noite, ancião. É sempre um prazer acompanhar o canal. Hoje consegui ao vivo. Valeu, Nelson. Estive com o Nelson em Angola, foi um prazer conhecer o irmão. O Escravilégio TJ diz: quando um umbandista lhe disser que Oxum lhe ilumine, quando o espírita diz seja luz, quando um católico dizer Maria lhe abençoe, agradeça, pois essas pessoas estão lhe desejando bem naquilo que elas creem. Ninguém deve ser discriminado dentro das suas crenças. Aliás, esta é uma das máximas constitucionais que nós temos. O que nós concordamos
ou deixamos de concordar, é um problema que não se aplica ao momento. Vamos lá então. O Natan disse que hoje é a ceia do Senhor. Pessoal, deixa eu aproveitar e dar esse recadinho rápido para você. Obrigado, Natan, pela informação. Nós teremos hoje uma reunião, sim, pois amanhã nós não teremos reunião devido ao Dia das Mães, tá? Então é um dia que o pessoal vai visitar suas mães, ou quem é mãe quer fazer aquele almoço caprichado para a família. Então nós não teremos reunião amanhã. A nossa reunião será hoje, exclusivamente com a pregação. Com a pregação, talvez um louvor às 20 horas, tá? Às 20 horas teremos a nossa pregação hoje. Então eu conto com você que todos os domingos nos acompanha e aproveite e convide outras pessoas, tá bom? Irmã Ana Maria, um grande beijo para você também. Nosso irmão José Roberto diz: ancião, aqui em Porto Velho, no Jaulão do Reino, os anciãos estão se virando nos 30. Dirigir a sentinela, segurar microfone, receber pessoas na porta do Jaulão do Reino, salão vazio e sem jovens para ajudar. Gente, percebam que o fenômeno é mundial. Agora anotem comigo aqui o que esse ancião me mandou. Paz de Cristo, meu irmão. Passando para desejar um bom dia ao irmão. Quero compartilhar algo que fiquei sabendo de fonte confiabilíssima e achei interessante compartilhar com o irmão. Todos sabem que a torre mimava demais as congregações coreanas, pois lhes são fonte de renda muito boa. Bom, quem não lembra, né? Lá em Ribeirão Pires, o Salão dos Coreanos, você não podia nem chegar lá. Em Vargem Grande a mesma coisa, né? Tinha todo um aparato mesmo, né? Era algo bem reservado. Tratava-se ali, né, no momento de dizer que eram os irmãos mais reservados, tal, mas eu também nunca acreditei nisso. Então ele diz assim, ó: as contribuições deles sempre foram muito generosas. Me lembro de sempre vê-los em Vargem Grande Paulista, no auditório B, enquanto ocorriam as assembleias simultâneas no salão principal e a outra no auditório B. É verdade. O pessoal asiático, de modo geral, eles têm uma disposição a contribuições muito grandes, não é? Então eu vejo, por exemplo, em canais que muitas vezes estão trabalhando aí na Ásia, né? E esses canais o pessoal faz de uma determinada maneira, onde eles conseguem, por exemplo, compartilhar aquilo que eles entendem que é para o bem de quem também está compartilhando o bem com eles. Então isso aí é muito interessante. Os canais lá na Ásia fazem isso. E os coreanos, os japoneses, eles têm essa espécie de reciprocidade, né? No Brasil é um pouco mais difícil, eu entendo, mas mesmo assim eu conto também com a sua reciprocidade sempre que você puder. Aí embaixo você pode acionar o superchat e sempre ajudar com um pouquinho. Como minha mãe sempre diz, né? Um pão e um pedaço é um pão e meio. Tá? Então tá aí o superchat. Logo abaixo do seu comentário, você pode colaborar da maneira como queira. Então sempre aconteceu isso mesmo. As contribuições dos coreanos sempre foram bem mais elevadas do que a dos brasileiros. E aí ele diz assim: por várias vezes eu cuidava do estacionamento de Vargem Grande e eu sempre entregava aqueles cartões de estacionamento. Eu observava os carros importados chegando no estacionamento e não era nenhuma surpresa quando irmãos coreanos e sua família desciam de tais carros. Essa turma sempre teve o favoritismo da torre, pois era do interesse dela ver o aumento desse grupo em suas fileiras de adeptos, pois isso lhe gerava boas contribuições. Aqui tem um detalhe também muito interessante, pessoal, que funciona assim, ó. Os orientais, eles acreditam muito na palavra dos mais velhos. Então, por exemplo, quando um mais velho oriental, ele fala,
Está na cultura deles, os mais novos, ouvirem e seguirem a palavra do mais velho. De modo que muitas famílias foram entrando para a organização a partir de um ancestral mais idoso. O irmão Jorge Breyer diz que o salão em Ribeirão Pires está vazio. A filha dele falou, que legal. Então, isso aqui é uma característica da cultura coreana, da cultura japonesa, tá? A China nem tanto, porque na China só Jesus na causa, né? Mas a cultura coreana, a cultura japonesa, eles são assim, tá? E aí ele diz assim, eu conheci famílias coreanas que eram empresários bem-sucedidos e sempre faziam suas contribuições muito generosas para a torre, o que favorecia o simonismo em troca disso. Para você ter uma ideia disso, um dia eu presenciei em um feriado nacional, 7 de setembro, e isso me fez acordar. Isso aqui é a palavra de um ancião, tá, pessoal? Isso me fez acordar. Era uma sexta-feira e muitos chefes de família não pediram ao patrão esta sexta-feira de folga para assistir o congresso, porque na semana seguinte haveria um feriado de 7 de setembro na outra sexta-feira. Ou seja, muitos usaram a lógica. Ao invés de faltar no emprego nesta sexta, eu vou ao congresso sexta-feira que vem. Claro que seria previsível uma superlotação no local, até porque os superintendentes sabiam dessa situação, os anciãos também sabiam dessa situação, que 7 de setembro, sendo feriado, previa-se uma superlotação no local onde houvesse o congresso. Muitos irmãos entraram no site e procuraram onde estaria tendo uma sexta-feira de congresso e partiram para lá. Os que fizeram isso descobriram que só havia congresso em 2 salões, em Ribeirão Pires ou em Vargem Grande Paulista. Só que eram os coreanos que estavam em Vargem Grande. Resultado: superlotação em Ribeirão Pires. O local só cabia 2.300 pessoas, mas estava com quase 6.000 pessoas. Havia gente sentada no chão, pelos corredores, os banheiros sujos e sem vagas no estacionamento. Enquanto isto, os coreanos estavam confortavelmente ocupando o salão principal de Vargem Grande, com 800 pessoas, sendo a capacidade do local 6.000 pessoas, incluindo o salão B. Mas eles nunca iriam colocar o circuito, que era de uma região pobre e volumosa, em um local confortável e tirar os coreanos de lá e mandá-los para uma outra região com pouca estrutura confortável, como é o caso de Ribeirão Pires, mesmo correndo o risco de superlotação devido ao feriado. Eu vi nisso um total favoritismo e comecei a abrir os olhos de que algo estava errado. Aquilo não condizia com Tiago, capítulo 2, que fala sobre os atos de favoritismo. Aquele que entra com um anel de ouro, podemos comparar aos irmãos coreanos. E aqueles que vinham com um chinelo e eram colocados para fora, pude comparar com as congregações de pessoas mais pobres. Pois bem, acabei de ficar sabendo, hoje, através de um irmão muito respeitado nas comunidades coreanas, que o número da assistência nos salões coreanos está despencando e caindo grandemente. Só para você ter uma ideia, uma das primeiras famílias coreanas do Brasil está largando em debandada a organização. Em resultado disso, outras famílias também estão acordando e fazendo a mesma coisa. Lembra que eu citei
que a cultura, né, do mais velho, ela acontece, ela é muito respeitada em países asiáticos. Essas famílias são muito prósperas e também são unidas, e estão espalhando entre elas o que foram enganadas, e que tudo não passa de uma empresa norte-americana. Como é bom saber que inúmeras pessoas estão acordando e se desvinculando desta empresa satânica. Assim como as congregações coreanas estão acordando, também existem outras congregações estrangeiras que estão no mesmo rumo, como, por exemplo, as congregações de língua espanhola, as congregações crioulas haitianos. O número só cai. O irmão pode ficar à vontade em fazer um vídeo. Recebi esse material de fonte muito confiável. E eu só posso agradecer ao irmão por nos trazer, né, essa informação. E, ao mesmo tempo, se você está gostando daquilo que nós estamos trazendo aqui, eu peço a você que, por gentileza, aproveite e deixe aí o seu comentário, deixe o seu like. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, inscreva-se. Por que a gente tem que entender esse fenômeno? Aliás, um abraço aí ao Alexandre do Desertores da Torre. Se você não conhece o canal Desertores da Torre, o Alexandre, parceirão nosso, está aí também com o seu canal. Quero agradecer a cada um de vocês e ao mesmo tempo pedir que, por favor, aproveita, deixa o seu like, não custa nada, é de graça, demonstra gratidão e ajuda esse vídeo a chegar mais longe. E eu quero então dizer a vocês, pessoal, o seguinte: conforme eu coloquei na descrição, na era da informação, a ignorância é opção. Então a internet está trazendo muita luz. O conhecimento, ele modifica a sua vida. A educação modifica a sua vida. É por isso que o nosso canal, inclusive, ele é conhecido na internet no ramo de educação. Né? É para você crescer, é para você enxergar, é para você se libertar desse jugo. Meu jugo é suave e a minha carga é leve, disse Jesus. Deixa eu aproveitar e lembrar a vocês sobre os nossos materiais.